seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso canal Reflete. Vamos juntos mais uma vez refletir de maneira breve sobre a Palavra de Deus no Evangelho do dia. Hoje é terça-feira e o nosso Evangelho é de Mateus capítulo 21, versículos do 28 ao 32. E hoje a igreja celebra a memória de São João da Cruz. No Evangelho de hoje nós ouvimos o Senhor Jesus falar diretamente aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Ao conversar com eles, Jesus lhes propõe uma parábola a respeito de um pai que tinha 2 filhos e pediu a ambos que fossem trabalhar em sua vinha. O primeiro filho responde positivamente, mas depois muda de ideia e não vai. O segundo filho tinha respondido que não iria, mas depois se arrepende e vai para trabalhar na vinha de seu pai. E então Jesus pergunta a estes homens qual dos 2 filhos haviam feito a vontade do seu pai. E é claro que com sabedoria eles respondem que era o segundo, aquele que mesmo dizendo não, se arrependeu e foi fazer a vontade do pai. Com essa resposta, Jesus acaba depois exortando estes homens e lhes chamando a atenção de uma maneira bastante forte, afirmando a eles que as prostitutas e os publicanos haveriam de precedê-los no reino dos céus. Isso é verdadeiramente uma palavra muito dura, porque as prostitutas e os publicanos eram tidos como as piores pessoas na visão destes chefes de sacerdotes e destes anciãos, porque eram consideradas pessoas completamente pecadoras, pessoas para quem não poderia ou dificilmente haveria a salvação. E quando Jesus fala que elas estariam à frente deles no reino dos céus, era justamente para que eles prestassem atenção no tipo de vida que estavam levando, porque Jesus dizia que tanto as prostitutas quanto os publicanos foram capazes de se arrepender diante do anúncio da conversão que João Batista estava fazendo, e eles não. Eles não se arrependeram e não podiam crer, enquanto que as prostitutas e os publicanos estavam se arrependendo e crendo. Jesus compara, portanto, nesta parábola, estes filhos aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos como aquelas pessoas que respondiam sim para o pai, mas depois não faziam nada. Estes homens eram desse jeito, traziam na sua vida este sentimento e este estado da hipocrisia, de falar sim, de ter palavras na sua boca, mas depois de ter uma ação completamente diferente. E Jesus compara, portanto, aquelas pessoas que eram consideradas pecadoras, que eram consideradas afastadas de Deus, que eram consideradas como aqueles para quem a salvação não chegaria, com o segundo filho, que dizia não, mas depois de ter se arrependido, acaba fazendo a vontade de Deus. Com isso, Jesus quer demonstrar o quanto é importante termos uma vida que seja coerente com as nossas palavras. Não adianta apenas dizermos sim à vontade de Deus, que amamos a Deus, que queremos fazer aquilo que Ele quer, mas depois não fizermos. Aquilo que nos leva à salvação não são as nossas palavras, mas é aquilo que nós fazemos. As nossas atitudes, aquela nossa fé que se demonstra por meio das obras que são realizadas. Por isso que é importante termos este coração que sabe se arrepender, como foi daquele segundo filho, como foi dos publicanos, como foi das prostitutas, como foi de todas as pessoas que, mesmo vivendo em condições que eram consideradas indignas, souberam se arrepender e voltar à graça de Deus. Peçamos, portanto, ao Senhor que nos ajude, que este tempo do advento que estamos vivendo seja para nós também o tempo do arrependimento, o tempo de voltar a fazer a vontade de Deus. E que Deus derrame sobre nós a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.